Pai, glorioso Senhor é o seu nome. Ô Senhor Jesus, Tu sabes e conheces meu coração. Tu sabes, Senhor Jesus, o qual eu sei, o qual eu me sinto não digna, Senhor, de trazer a Tua palavra. Mas eu sei também que o Senhor capacita aquele a qual o Senhor escolhe, meu Pai. Senhor Jesus, eu não quero me esquivar daquilo que o Senhor tem, Senhor, mandado, meu Pai. As Tuas ordens hoje eu quero seguir, e sempre, meu Pai, para que assim, Jesus, eu venha verdadeiramente viver em fé, como foram os grandes homens, Senhor Jesus, na palavra do Senhor, viveram, Senhor Jesus, pela Tua obra, pela Tua vontade. Ó, Senhor Jesus, porque viver em fé, meu Pai, é isso, é viver por um testemunho vivo, é fazer com que a Sua morte em cruz não fosse em vão, meu Pai. E hoje, meu Pai, nós não temos mais que viver em lei, mas temos sim, meu Pai, como Tu mandaste, anunciar a Sua boa obra, meu Pai. Capacita-me, Pai, e Senhor Jesus, abre os ouvidos aos Teus servos, meu Jesus, para que a Sua palavra venha a ser entendida, meu Pai, e que venha, Senhor, fazer frutificar, e que venha ser uma semente, Senhor Jesus, a qual venha trazer frutos abundantes, meu Pai, não só para estes que estão aqui, mas que venham alcançar várias outras almas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor que está lá em Hebreus 11, do 1 ao 9. Todo mundo conseguiu achar? Acho que não. Amém? Quem conseguiu achar pode dizer amém? Amém? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado dos que, das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Amém. Hoje, por incrível que pareça, nós, meu pai e minha mãe e eu, quando estávamos saindo, coincidiu da gente ver uma procissão do Jorge, que hoje é dia do Jorge, por isso estamos em casa. E o meu pai estava falando, poxa, que coisa turbulenta, a gente pegou um trânsito danado, saímos cedo de casa. E é um exemplo de fé estranha, que causa um tumulto danado, porque na realidade a moto quase que bateu no carro do meu pai e tumultuou tudo. E nós vamos falar hoje um pouco de fé, que é um pouco diferente de crenças, mas que nós vamos estar falando, eu vou estar aprendendo e também compartilhando aquilo que tenho aprendido do Senhor. A fé, ela vem ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. Qual seria a relação entre ouvir a palavra e crer? Sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Está lá em Hebreus 11,
1, que foi o que a gente acabou de ler, né? Crer por crer, muita gente crê, mas isso não significa que a fé dessas pessoas seja boa ou útil. É que eu gostaria de chegar exatamente quando eu li esse comentário. Crer por crer, todos nós cremos em alguma coisa, e o mundo tem direito. Temos tido uma grande discussão aí, né, até no mundo político. Crer porque todo mundo nesse país que tem o direito de expressão, o direito de crença, todo mundo crê. Mas será que existe uma fé, né? Porque há uma diferença entre crença, que é você crer que se eu comer alface todo dia eu não vou ter câncer. Eu creio que se eu ler não sei quantos 7 vezes eu vou ser curado. Você crê, todo mundo tem esse direito. Mas a fé, ela é diferente. Ela salva, ela traz mudança, ela traz restauração, ela traz mudança de caráter. Aí que está a diferença entre você decidir em viver em crença ou decidir em viver por fé. Viver por fé é difícil, né? Porque todos os grandes homens que tiveram grandes propósitos de Deus em fé, se você reparar, a gente hoje, nós temos, muitos falam assim, quando nós falamos em fé, ô irmão, você vai numa entrevista de emprego? Vai na fé, essa entrevista não é sua. Você foi traída? Vai na fé que, em nome de Jesus, seu esposo vai voltar para casa. Teu filho está pedindo, vai na fé, irmão, que em nome de Jesus, temos esses métodos, né, de fé, que está também na palavra, né, que é confiar, é crer, né, que em algo que você não está vendo, mas que você espera do Senhor. Mas tem um método de viver em fé. Viver em fé é não andar ansioso, a busca do que o Senhor já te disse, já te prometeu e há de cumprir. Porque a partir do momento que nós andamos em ansiedade, nós oramos 3 vezes, 1000 vezes ao dia e não aguardamos aquilo que o Senhor já prometeu e falamos assim, não, Senhor, eu sei que Tu tens o tempo certo para agir. Eu sei, Jesus, que Tu vai fazer a Tua vontade. É difícil às vezes falar, Senhor, faz a Tua vontade. Muitas vezes a gente acredita, ai meu Deus, será que se Deus fizer a vontade, será que Ele vai, aquele pecadinho que eu cometi semana passada, será que Ele vai levar em consideração? Será que se eu pedir para Deus, a minha namorada, será que Ele vai me dar uma mulher desdentada? Meu Jesus, eu pelo menos vou explicar, né? Se eu faço a vontade, eu queria uma lourinha, tipo, que fosse magrinha. Então a gente tenta muito facilitar. E eu digo isso, irmãos, não é porque eu quero ensinar os irmãos, não. Eu digo isso por mim. Há muito tempo eu tenho vivido assim. Eu me converti nessa igreja quando ainda era uma igrejinha de plástico, uma igrejinha onde os irmãos andavam no quadro, onde quando chovia, a janela dava uns tapas nas costas dos irmãos, né? E eu vi o processo de Deus, tanto nessa igreja quanto na minha vida. Eu não tinha nem 16 anos de idade, aliás, eu tinha 16 anos de idade. E quando eu casei, a minha vida espiritual, não vou dizer, mas a minha vida de luta, de obra, parou. Parou porque eu coloquei a minha fé ou a minha crença na minha busca de ver o meu marido, de ver o meu casamento. Eu falava, Senhor, eu vou ser feliz no dia que eu tiver a minha família, assim como eu tive o meu noivo fazendo uma obra comigo, eu quero também ter o meu marido fazendo uma obra. Eu não aceitava que fosse diferente disso, porque eu achava que eu merecia, pelo que eu já tinha feito ao Senhor. E Deus me quebrou. Deus falou assim, não é você que tem que impor quando você vai fazer. O pastor foi usado pelo Senhor no dia que, naquela fila, né, que nós fazemos no dia de domingo, Deus chegou e me quebrou, falou assim, não é você que tem que decidir quando você vai fazer. Eu tenho te preparado, eu tenho te chamado, e você vai